Amigos, instruções de Kardec. Hoje nós vamos para o item 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, na coletânea de preces, onde nós estamos dando sequência aos estudos daquelas instruções preliminares que Allan Kardec aborda, as preces que são oferecidas pelos espíritos superiores para determinadas situações da vida. E como ele dá uma pequena aula, faz um resumo de ensinamentos básicos da doutrina tão interessantes para todos nós estamos estudando sequencialmente. Hoje o item 26 vai tratar do tema nas aflições da vida. Então é interessante, agora nós vamos ler Kardec, é interessante a gente observar que quando ele começa, a gente pensa em aflição, a gente pensa nas doenças, a gente pensa nas angústias, pensa nos grandes padecimentos, esses terremotos que estão aí dizimando vidas, nas pandemias, nas partidas, várias coisas. Mas nesse tópico particularmente, Allan Kardec ele começa abordando as questões materiais, as nossas aflições materiais, quando nós estamos pedindo a Deus socorro para resolver nossas aflições na área material. Então ele começa dizendo assim, que nós podemos pedir a Deus benefícios materiais e Ele, o Pai, pode nos atender quando tenho um objetivo útil e sério. Então ele está explicando que não é porque nós pedimos com fé, com devoção, com convicção, com otimismo, que nossos pedidos vão ser atendidos. E ele vai explicar por quê. Como nós julgamos a utilidade das coisas do nosso ponto de vista, e a nossa visão sendo limitada ao momento presente, nós nem sempre vemos o lado mal daquilo que nós estamos pedindo. Então, às vezes a gente está pedindo uma solução imediata para um problema de ordem material, sem perceber que resolvendo do jeito que a gente quer, a gente vai estar criando um problema no futuro. É isso que Allan Kardec está dizendo, que Deus vê tudo isso, por isso ele muitas vezes vai negar o que nós pedimos. Então ele diz assim, Deus que vê melhor do que nós e apenas quer o nosso bem. Isso é importante, gente, porque o fato da nossa prece não estar sendo respondido naquele momento não quer dizer que Deus não nos ama. Ao contrário, quer dizer que Ele está vendo lá na frente e nos protegendo, às vezes de uma imprudência, de algo que a gente acha que é necessário para aquele momento. Então, Deus que vê o melhor aqui, apenas que é o nosso bem, pode nos recusar o que nós pedimos, como um pai recusa a um filho o que poderia prejudicá-lo. Isso é importante, a gente que é pai, que é avô, a gente que cuida das pessoas em torno de nós, a gente vai dar, por exemplo, tem um brinquedo que uma criança pequenininha acha interessante, mas é algo que ele pode engolir e engasgar. Então a gente que é simples, que é imperfeito, a gente já se preocupa com a consequência negativa de uma situação que aparentemente daria uma alegria imediata, mas que tardiamente poderia trazer um processo muito doloroso sofrido. Então, Allan Kardec está dizendo que Deus, que sabe tudo que é melhor para nós, Ele pode recusar um pedido imediato nosso, sem que isso queira dizer que Ele não esteja nos amando. Ao contrário, Ele está nos protegendo da nossa própria imprudência, da nossa própria ignorância, da nossa própria imperfeição, da nossa própria imaturidade. Se o que pedimos então não nos é concedido, a gente sofre. Então Allan Kardec diz assim, se vir uma dificuldade para nós, porque nós não recebemos o que nós pedimos imediatamente como a solução de um problema, significa que nós estamos passando por uma prova ou uma expiação. Então, se algo nos é negado por Deus, passa a ser então uma prova para nós, uma experiência espiritual. E aí vão ser convocados dentro do nosso espírito virtudes que nós precisamos desenvolver. Então, Allan Kardec diz assim, não devemos desanimar, porque a nossa recompensa vai ser proporcional à nossa
resignação. Então aí sai da questão material, sai do nosso relacionamento pedir a Deus algo para resolver um problema e entra, não foi resolvido o problema, tornou-se uma prova, uma experiência de vida para nós. Então nós estamos sendo convocados por Deus para que a gente desenvolva, fortaleça em nós a nossa fé, fortaleça em nós a nossa certeza de que Deus está cuidando de nós, e a isso nós vamos chamar aceitação, e isso chama-se resignar-se, resignação. Então, quando os espíritos superiores vão propor a Kardec a prece, Allan Kardec já coloca o modelo da prece que os espíritos propõem já como um exercício do raciocínio do nosso relacionamento com algo que foi concedido ou que não foi concedido por Deus para nós, algo que possa ser concedido ou que possa não ser concedido. Então ele até diz assim, Deus Todo-Poderoso, que vede as nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente a súplica que eu vos dirijo. Quer dizer, eu estou pedindo que o Senhor escute e aprove o meu pedido, né? Diz Allan Kardec nessa prece. Mas daí ele diz assim, se meu pedido for inconveniente, perdoai-me. Então aí entra já o raciocínio da maturidade do Espírito, que compreende que nem tudo que nós pedimos nós devemos receber. Então Allan Kardec propõe na prece esse raciocínio. Se for útil, justo aos vossos olhos, que os bons espíritos que executam a vossa vontade venham e me ajudem para realizar esse meu desejo, como quer que seja, meu Deus, mas que a vossa vontade seja feita. Então ele vai nos propor um raciocínio de que existe, diante das aflições da vida, a situação entre nós e Deus, o pedir ao Pai o auxílio. Nunca Deus deixará de nos auxiliar, ou Ele nos concederá a solução daquilo que nós pedimos, da forma como pedimos, porque já estamos aptos a receber aquilo, ou Ele não nos concederá, nos protegendo dos adventos negativos que viriam depois, cuidando de nós paternalmente com muito amor, e para isso nós só precisamos entender que Deus está presente e sermos resignados. Até o nosso próximo encontro.